Começamos uma jornada semana passada, então, apresentando para vocês como se fosse um panfleto, como se fosse uma abertura dessa jornada. De modo que você já pode abrir lá em Efésios, capítulo 1, de modo que a gente olhou, para quem era Paulo, ou quem foi Paulo, quem é esse autor que escreve para essa igreja em Éfeso, eu uso Efésios, e também olhamos de maneira rápida também como foi a transformação dessa cidade, ou como foi que o evangelho chegou à cidade de Éfeso e os efésios então passaram a conhecer o Senhor Jesus Cristo. E o foco então do nosso tempo na semana passada é lembrar como o evangelho ele é transformador. Como o evangelho ele muda vidas. Como a graça que vem através então da pregação, através da fé em Cristo Jesus, ela transborda em mudança. Ela nos traz a alegria, ela nos traz um novo direcionamento de vida. A graça, então, ela nos capacita, Deus nos capacita através de sua graça para vivermos uma vida diferente, uma vida abundante, uma vida com o nosso Salvador. Essa graça, então, ela quer atingir você que está aqui essa noite. Aprendemos, que Deus ele age em nós, age através de nós e age apesar de nós. Não somos melhores do que as outras pessoas, não somos melhores do que as pessoas que não conhecem a Cristo, pelo contrário, somos falhos, somos pecadores, mas a graça de Deus em nós nos capacita a adorarmos, nos capacita a ter comunhão com Deus. Então, nosso convite para nessa jornada, que eu faço também a você que está aqui essa noite nos visitando, é um convite para que você possa se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, se encontrar com o verdadeiro Evangelho, realmente seguir o Senhor Jesus Cristo. Ele quer ter esse encontro com você, Ele quer mudar a sua vida. Eu quero então continuar com vocês nessa jornada de mudança. O livro de Efésios, ele é fantástico. Ele vai nos mostrar muitas áreas em que nós precisamos crescer, melhorar. Ele vai nos mostrar ricas bênçãos que nós já recebemos em Deus. Então leia comigo aí a partir do versículo 1. Diz assim, a primeira parte do versículo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Então vimos que Paulo, quem é esse Paulo que é apóstolo de Jesus Cristo? Ele foi então, encontrou-se com Jesus Cristo à medida que estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então ele teve um processo de mudança através da pregação do evangelho. O próprio Jesus Cristo se apresentou a ele. Mas o que ele escreve, que eu acho que chama a atenção de nós, é que é apóstolo pela vontade de Deus. A primeira coisa, então, que a gente precisa pensar essa noite, irmãos, é que se a nossa vida, é que se o nosso chamado, é que se o nosso dia tem sido pela vontade de Deus. Nós estamos e vivemos debaixo da vontade de Deus. Logicamente, Ele é soberano sobre todos nós, mas a pergunta que eu estou fazendo aqui é que se você tem consciência disso, se você vibra com isso, se você se alegra com isso, se você confia em Deus por causa disso. Se nós estamos então vivendo debaixo da vontade de Deus, nós deveríamos então viver de maneira mais confiante, buscando saber que vontade é essa. É impressionante como hoje em dia, na igreja do Senhor Jesus Cristo, quando nós perguntamos às pessoas se elas conhecem a vontade de Deus para a vida delas, elas vão dizer que não sabem muito e nem vão se esmerar em conhecer através da palavra. Porque o meio para que eu possa conhecer a vontade de Deus é conhecer a palavra que Ele deixou registrada.
é conhecer as Escrituras. Paulo ele já indica, né, que ele escreve não partindo da vontade dele, não partindo dos pensamentos dele, ele não foi enviado, ele não é apóstolo por sua própria vontade, como se ele tivesse essa autoridade, mas ele é apóstolo, ele é um servo por vontade de Deus. Você tem essa consciência de que sua vida está debaixo da vontade de Deus? Seus passos, dia após dia, devem estar debaixo da vontade de Deus. Não, você não escapa disso, né? Está sempre debaixo da vontade de Deus, mas a consciência, aquilo que o Senhor Jesus Cristo quis colocar no coração dos seus discípulos em Mateus capítulo 28. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A confiança, então, que eu posso ter em Deus. Eu posso confiar em Deus, em cada detalhe da minha vida, porque cada detalhe da minha vida está na vontade de Deus. Essa seja uma verdade no seu procedimento, no seu dia a dia, na sua oração, irmão. A gente olha para o mundo, às vezes, olhamos para as nossas vidas, às vezes com tristeza, com reclamação, às vezes com ansiedade, outras vezes com depressões, tristezas profundas, como se tivesse um caos completo. Mas pelo contrário, Paulo ele inicia a carta, ele inicia lembrando, olha, nós estamos debaixo da vontade de Deus. Tem um cântico que nós cantamos, né? Deus é Deus, né? E não importa as situações em que nós estamos vivendo, se Ele faz, se Ele não faz, Ele faz sempre de acordo com como lhe apraz, de acordo com sua vontade. Debaixo da vontade de Deus, você deveria estar então animado, confiante, dia após dia. Como é que você está? Você está animado? Agora que você sabe dessa realidade, ou lembra essa realidade, você está mais animado? Ou você está mais confortável? Ou você deveria agora olhar para quem está no controle da sua vida e dizer, Senhor, talvez você está aflito, talvez você está preocupado com alguma coisa, e olhar para que essa realidade é então direcionar você para aquele que controla a sua vida. Mas Paulo então ele continua nessa sua saudação, na sua iniciação, falando aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Paulo está escrevendo então a um grupo de pessoas que se reúnem em Éfeso. Na realidade, essa palavra Éfeso, ela não aparece em algumas cópias, porque o que tudo leva a crer é que Paulo ele escreve para a igreja, mas ele não queria que a igreja de Éfeso ele ficasse com a carta para si. É por isso que quando a gente vai ler e estudar essa carta, ele não vai dar detalhes geográficos, não dá detalhes do nome de pessoas, não dá detalhes de situações específicas da igreja de Éfeso em si, mas ele escreve olhando para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja universal, qualquer igreja deveria ser assim. Qualquer igreja, então, deveria ter essas características. Qualquer igreja, então, deveria buscar fazer essas ações que ele vai aqui declarar. Mas o que chama a atenção aqui, e por isso eu frisei, não é só a identidade de ser santo, ser apóstolo, como nós vimos, é ser escolhido e enviado para. Ser santo é ser separado para algo também. Não é só o fato da nossa identidade agora ser de santidade, santidade no aspecto agora que nós seguimos o Senhor Jesus Cristo, temos fé nele e ser fiéis a ele, mas é que o texto bíblico de Efésios, amados, ele vai estar no plural. É aos santos. Ele não está apontando para uma pessoa específica dentro da igreja.
Ele não está apontando para uma pessoa sentado, ele está apontando para cada um de nós. Paulo ali enfatiza várias e várias vezes vocês. Ele está escrevendo à igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele está escrevendo ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele está escrevendo à família de Deus agora. Essa é uma ênfase que nós queremos ver e queremos aprender, irmãos. Não existimos só e somente só para nós só. As pessoas estão vivendo uma vida às vezes muito individualizada. E eu entendo que, infelizmente, por causa que o mundo que nós vivemos, que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos estudar, que nós precisamos fazer tantas coisas para sobrevivermos, que nos afastamos, consequentemente, um dos outros. Essa é uma artimanha de Satanás. O mundo quer nos separar, mas Paulo ele escreve a uma comunidade. Ele escreve a uma igreja que está junta. Ele escreve uma igreja que deve ser corpo. Olha comigo aqui no capítulo 3. Versículo 6, ele diz assim, olha, significando que, mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo. Olha o capítulo 2, versículo 22. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus. Olha o capítulo 2, versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Uma coisa que vai ser enfatizada, uma coisa que vai ser repetida, uma coisa que vai ser então indicada para cada um de nós que estamos aqui, é que nós somos membros um dos outros. É que sua vida diz respeito a mim, a minha vida diz respeito a você. Estamos interligados como membros de Cristo. Que não existe então esse aspecto, cuide da sua vida, que eu cuido da minha, dentro do corpo de Cristo. Que não existe esse aspecto de que a sua família é a sua família, a minha família é a minha família dentro do corpo de Cristo. Que não existe o aspecto então que eu não preciso cuidar de você e você não precisa cuidar de mim. Paulo ele está orientando de maneira a enfatizar essa pluralidade também dentro de uma unidade. Devemos viver de maneira unida. E é algo que a gente vai enfatizar bastante dentro dessa jornada, uma jornada para viver junto, não viver separado. Viver juntos, irmãos, e a gente tem hoje muitas facilidades que às vezes atrapalham. A facilidade da internet, ela poderia nos ajudar e nos ajuda em várias áreas, na área de comunicação, mas ao mesmo tempo nos afasta. Como às vezes não sentamos para conversar, não sentamos para ter comunhão, não sentamos então para desfrutar de tempo juntos. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, não é só a um, não é só a um grupo, é a igreja que ele escreve. Eu quero que você pegue essa ideia. Somos nós. E essa ideia de somos nós não é uma ideia, não deveria ser uma ideia egocêntrica ou centrada na igreja, mas é uma ideia em que a gente quer trazer outros para esse meio. Aqui é tão bom de estar, aqui é tão bom de adorar ao Senhor, aqui é tão bom de manter comunhão com Deus que queremos ter outras pessoas conosco. Eu quero ter outras pessoas comigo aqui dentro dessa igreja. Mas o texto do versículo 2, então, vai nos apontar para outra realidade. A vocês, dentro dessa saudação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo.
É interessante que Paulo, então, o texto bíblico, ele se refere, ele roga, ó Senhor, derrama graça, derrama paz para esse grupo de pessoas. E às vezes mas a gente não já tem, você talvez se pergunte, mas a gente não já tem a graça? A gente não já tem a paz? Romanos capítulo 5 vai dizer que justificados, mediante a fé, temos paz com Deus. Ele agora, por causa do pecado, o pecado separa o homem de Deus. Porque Deus, sendo um Deus santo e justo, Ele condena o pecado e condena o pecador. Se você está aqui e não conhece o Senhor Jesus Cristo, ou não o tem como Senhor e Salvador da sua vida, se você tem na sua mente que você pode fazer outra coisa para ser salvo, além de confiar em Jesus Cristo, então você está sobre o julgamento de Deus. Então você está sobre o julgamento desse justo juiz e você será condenado. Mas então, como me tornar justificado diante de Deus? Romanos capítulo 5, e o texto bíblico vai mostrar que a gente precisa ter fé, eu preciso confessar os meus pecados e dizer que Ele é o único que pode me salvar, que Ele é o único que pode me trazer a redenção, que Ele é o único que pode me aproximar de Deus. Então, justificado mediante a fé, aí agora eu tenho paz com Deus, verdadeira paz com Deus. Mas se nós já somos justificados, nós que já cremos em Cristo, se nós já temos essa paz e temos a graça que já foi derramada para que nós pudéssemos ser salvos, por que Paulo fala ainda de graça e de paz? Porque aquilo que nós vamos ser apresentados, porque aquilo que Deus nos chama a ser e a fazer, irmãos, se nós tentarmos fazer por nós mesmos, nós não vamos conseguir. A realidade é que a vida, a salvação, ela veio pela graça, e a vida debaixo do sol, diante de Deus, é pela graça. Dia após dia, eu preciso da graça de Deus, eu preciso caminhar na graça de Deus, para que eu possa orar de maneira que Deus se agrade, para que eu possa ler as Escrituras e meditar, é só a graça de Deus na nossa vida. Para que a nossa igreja permaneça firme e fiel, é a graça de Deus. Para que homens possam amadurecer, tem que ser pela graça de Deus, mulheres, crianças, jovens, tudo é pela graça de Deus. Então a graça, ela inicia o processo de justificação, de santificação, de regeneração, mas ela continua o processo de transformação na sua vida. Então o início da carta, em que Paulo ele faz uma saudação, ele não faz de maneira qualquer, ele está indicando para a gente o combustível para o nosso viver, é a graça de Deus, a graça de Deus. Ó Senhor, que Tua graça me ajude a viver. Ó Senhor, derrama graça para que eu possa mudar. Ó Senhor, derrama graça para que eu possa estar diante de Ti sempre animado. Ó Senhor, me dá graça agora que eu vou pregar o Evangelho para o meu amigo. Ó Senhor, me dá graça, Senhor, para poder ter a oportunidade de dar um bom testemunho, porque sem Ti eu não posso dar esse bom testemunho. Precisamos da graça, e essa graça vem não de qualquer pessoa, vem da parte de Deus. É Deus que nos ajuda. Deus, Ele lhe dá um caminho, Ele aponta para você um caminho, Ele aponta para você uma direção, Ele diz o que você deve fazer, como você deve fazer, e Ele ainda aponta o seguinte, olha, e eu vou te ajudar a fazer. Você não vai estar só. É por isso que dentro dessa jornada, irmãos, o livro de Efésios, ele é fantástico, como eu já tenho falado para vocês. Mas por que, pastor, o senhor acha tão interessante o livro de Efésios? Ele vai ser dividido de maneira muito simples. Efésios, ele tem 6 capítulos. E de uma maneira bem harmônica, os nossos textos aqui, eles vão estar divididos assim. 3 capítulos,
eles vão indicar aquilo que você é em Cristo, aquilo que você recebeu em Cristo. O capítulo de 1 ao 3 vão colocar diante de nós o nosso novo currículo vitae, podemos dizer assim. O currículo vitae, né, é aquele currículo que você apresenta para uma empresa para ela poder lhe conhecer, para ela saber suas qualidades, para ela saber o que você pode fazer. Não é assim? Então você quer um emprego, você quer entrar naquela empresa, então você escreve o seu currículo, o currículo do que você fez, do que você estudou, quais são as suas aptidões, quais são as suas qualidades, e aí a empresa olha para aquele currículo e ele faz tudo isso. Ele sabe tudo disso, isso. Então ele é capacitado para o que eu quero. O capítulo 1 ao 3, então, é o currículo. Mas o currículo, às vezes, né, infelizmente, dentro da nossa sociedade, a gente pode dar uma maquiada. Ou a gente pode burlar, botar cursos que a gente não fez. Ou a gente pode botar um curso que a gente fez, mas na hora eu não prestei tanta atenção, lá na hora, né? E aí eu não sei fazer aquilo. Capítulo 4 ao 6, então, se eu sou isso, eu devo fazer isso. Paulo, então, vai apresentar, as Escrituras vão apresentar do capítulo 4 ao 6, aquilo que você deve fazer. Ou como Paulo escreve, pode abrir em capítulo 4, versículo 1, ele vai usar uma palavra muito específica e vai repetir essa palavra em todo o livro. Capítulo 4, versículo 1. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna. A palavra de Deus então vai chamar, se você tem toda essa qualificação, se você recebeu todas essas bênçãos, se você recebeu toda essa capacitação, viva de maneira digna. E é interessante, novamente aqui o texto, vou colocar aqui nos nossos slides uma ênfase muito em você, mas a ênfase bíblica, né, a ênfase do texto é uma ênfase da igreja. Vivam! É o corpo de Cristo que vai viver junto. É a igreja do Senhor Jesus Cristo que vai viver junta. Vivam de maneira digna. Então, por mais que os capítulos 1 ao 3 vão nos indicar o que nós somos, eles também vão lhe apontar como você deve viver. Então, nessa jornada, estamos iniciando, né, para valer agora, os versículos 1 ao 3, eu vou lhe chamar, eu vou lhe apontar, eu vou lhe dizer, através do texto bíblico, que você deve viver no plano de Deus, poderosamente, transformado pela graça, em uma nova comunidade, como veículo para a glória de Deus, conforme o plano do Senhor, amado por Ele, cheia dEle. E como eu tenho apontado aqui, a partir do capítulo 4, nós vamos viver juntos em unidade, em santidade, em amor, na luz, em sabedoria, em harmonia e preparados para a batalha. Certo pastor, ele resumiu tudo isso em uma seguinte frase: aquilo que eu sou determina o que eu faço. Aquilo que eu sou em Cristo deve determinar aquilo que eu faço nele, para a glória dele. Eu coloquei o seguinte propósito para Efésios, para a gente poder pensar e meditar. O propósito do livro de Efésios é demonstrar nossa nova maneira de viver em Cristo, como novo indivíduo, através de Cristo como uma nova comunidade e para Cristo como novos mensageiros do glorioso Evangelho. É um convite, irmão, para que você possa viver de maneira exemplar, de maneira digna. Digna não no aspecto de que você é merecedor.
é digna na forma, naquilo que você recebeu em Cristo. As bênçãos que você recebeu em Cristo. Então volta para o versículo 3 para a gente finalizar esse início dessa jornada. O versículo 3, na realidade, ele é o início daquilo que é chamado da maior período, maior parágrafo do Novo Testamento. Paulo ele está pensando aqui de maneira tão sublime, ele está pensando naquilo que você é de maneira tão fantástica que ele começa a escrever e não para. Ele começa a escrever a partir do versículo 3 até o versículo 14. E aqui não deveria, algumas pessoas, alguns textos bíblicos colocam pontos para poder ficar mais fácil a leitura, mas aqui ele não tem pontuação, ele escreve do começo ao fim, ele inicia pensando o que nós devemos bendizer ao Senhor e por que ele começa a escrever, mostrando que grande, mostrando o entusiasmo para mim e para a sua vida, irmão. E ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmão, primeira coisa que nós temos que pensar a partir do versículo 3, hoje. Como está a minha vida de adoração a Deus? Como está a minha vida de gratidão a Deus? Como está a minha vida diante dEle, alegre, satisfeito? Porque o texto ele inicia dizendo: bendito, louvado seja o Deus. E Ele deve ser louvado porque Ele nos deu bênçãos. E não qualquer bênção, Ele nos deu todas as bênçãos espirituais. Deus, então, Ele é bendito, Deus, Ele é louvado, porque Ele não deixa faltar nada que eu preciso. Dentro do seu plano, dentro da sua vontade, a qual nós iniciamos, Deus já nos deu tudo. E aí eu paro para pensar agora, será que existe no meu coração algo que eu digo: Senhor, está faltando? É por isso que eu não louvo de maneira correta. É por isso que eu não tenho a alegria correta. É por isso que eu não tenho a motivação correta. É por isso que eu vivo em ansiedade. É por isso que eu vivo às vezes em tristeza. É por isso que às vezes as pessoas, muitas delas estão em depressões. Não só porque elas não têm visto a vida com todas as bênçãos espirituais, ou não têm vivido alegre, motivadas, satisfeitas. Muitos anos atrás, eu acho que isso já tem uns 30, 40 anos já, mas é uma das ilustrações interessantes, porque aconteceu lá nos Estados Unidos, em que lá em Los Angeles, a polícia ela entrou em um apartamento e acharam 2 cadáveres lá, já em decomposição, há muito tempo mortos, e aí foram fazer a autópsia daquele casal e eles morreram na faixa com 50 anos de idade, cada um deles, desnutridos, sem comida, não estavam comendo bem. E aí eles continuaram fazendo a investigação dentro daquele apartamento para saber se já tinha sido um homicídio ou se eles tinham sido presos ou alguma coisa desse tipo, não detectou isso, mas na realidade eles acharam naquele apartamento guardado mais de $40 mil. E essa ilustração ela é interessante porque como é que pode? Uma pessoa com mais de $40 mil, isso, vamos dizer, se fosse convertido para hoje, pelo tempo que tem, seria quase R$400 mil. Como é que uma pessoa com R$400 mil em casa morre desnutrida? Como é que uma pessoa que tem todas as bênçãos espirituais vive de maneira medíocre?
Como é que a pessoa, com todas as bênçãos espirituais, vive uma vida desnutrida da palavra? Não é diferente, né, irmãos? A gente tem todo o manancial, toda a riqueza necessária para viver uma vida que glorifica a Deus. Mas sabe de uma coisa? O que está errado é, ou você desconhece essa riqueza, pode ser que isso aconteça, ou você despreza essa riqueza que vem da parte de Deus. E aí você se torna uma pessoa ingrata diante dele. Mas Deus, ele está derramando riquezas. Os versículos de Efésios vão mostrar isso, no capítulo 1, versículo 7. No capítulo 3, versículo 16, a riqueza da sua glória. No capítulo 3, versículo 8, fala das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios é um livro de manancial de bênçãos. Ele vai falar da graça, ele vai falar da herança, ele vai falar da plenitude, de como nós estamos cheios e podemos estar cheios de Deus. Mas a grande questão é por que nós não estamos. Meu convite então é para você primeiramente se debruçar neste livro, para poder louvar a Deus. Talvez você não está louvando a Deus como deveria. E bem dizer a Deus: Senhor, o Senhor tem me dado já tudo que eu preciso, mas parece que eu estou procurando mais em outras coisas. Estou colocando ídolos no meu coração. E o que eu posso encontrar na Tua palavra, essas bênçãos espirituais. Para que eu possa encontrar na Tua palavra, então, e no meu dia a dia, força, motivação, determinação, para sempre glorificar a Ti. Eu quero dar para vocês algumas verdades para levar para casa, diante daquilo que a gente viu hoje. Diante do que eu aprendi, diante do que eu conheço agora da palavra de Deus, você deveria viver de maneira digna, unido a Cristo, unido ao corpo de Cristo, unido à igreja. Irmão, se você se sente longe da igreja, ou você está longe da igreja, você precisa mudar essa perspectiva. Eu sei, irmãos, novamente, eu sei que vivemos tempos difíceis, a palavra de Deus já tinha dito isso. Paulo, em 2 Timóteo, vai falar, nos últimos dias, os homens já seriam difíceis e o tempo também seria difícil. Satanás está colocando diante de nós tantas atividades, irmãos, tanta coisa para fazer, tanta coisa para conquistar, mas uma coisa que Cristo conquistou foi a nossa união. E a gente está desperdiçando isso. Eu aprendi ou relembrei que preciso da graça de Deus para viver a vida que Deus deseja para mim. Olhar então para as bênçãos espirituais e dizer que talvez você esteja vivendo uma vida medíocre, não é colocar sobre você um peso, mas é apontar para você a solução da cruz em Cristo. É apontar para que Jesus Cristo diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O problema é que você, irmão, muitas vezes quer levar o fardo só. É a grande realidade. As pessoas, elas querem ser vítimas. As pessoas, elas gostam que o irmão passe a mão na cabeça e diga: bichinho, sofre tanto. Mas não precisa sofrer, porque quem sofreu foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele sim levou sobre ele os nossos pecados. Ele sim levou a ira que nós deveríamos levar. Ele sofreu. Ah, pastor, o senhor está desconsiderando o meu sofrimento? Pastor, o senhor está desconsiderando
as minhas dores. Não, pelo contrário, eu estou apontando para você, para quem sofreu mais do que você e está dizendo que, olha, vem a mim, e você não vai. Busque a mim, e você não busca. Eu tenho a solução, mas você não quer. A questão não é se você sofre, e com certeza nós sofremos, a questão é quem nós procuramos para nos apoiar, irmão. Se você procura uma pessoa que não lhe aponte Cristo para os seus problemas, fuja dessa pessoa. Eu vou dizer de novo. Se você procura uma pessoa que não aponta Cristo, fuja dela. Se ela concorda que você está sofrendo muito, se ela lhe apoia dessa forma, fuja dessa pessoa. Busque Jesus Cristo. Ele é a única pessoa que vai poder solucionar o seu problema. Lógico que, como igreja unidos a Cristo, nós somos pessoas que devemos apontar a Cristo. E eu quero unir a igreja nesse prol. E eu não quero agora que, não vou procurar ninguém da igreja não, porque ninguém vai apontar Cristo. Preciso da graça de Cristo para viver a vida que eu preciso viver. Sem Ele eu não posso fazer. Como deve estar meu coração diante daquilo que eu ouvi essa noite? Eu estou animado. Estou cansado também, né? A vida tem sido cansativa, não tem, irmãos? Acordar, trabalhar, correr atrás do pão de cada dia, fazer o que tem que ser feito, comer, tomar banho, tudo, todos os detalhes do viver. Cansativo, não é? Quando a gente para pensar. As dívidas, os pagamentos e tudo. Mas estou animado porque a graça de Deus me leva a louvá-lo, a adorá-lo. Estou animado porque, com tudo que sou em Cristo e posso fazer para trazer glória a seu nome, eu posso ser usado por Deus. Se existe uma coisa que talvez você tenha dúvida, você que está aqui essa noite, você pode ser usado por Ele. Porque a graça de Deus usa, como Paulo vai falar, o principal dos pecadores. Ele quer lhe usar. Esteja animado em relação a isso. Esteja animado para mudanças que poderão acontecer em nossa igreja, né? Estamos precisando mudar, crescer, amadurecer. Um filho que não cresce, um filho que não amadurece, é um filho que precisa ser levado ao médico. Uma igreja que não cresce, uma igreja que não amadurece, precisa ser levado ao dono dela. Jesus Cristo quer mudar a sua igreja. Estou animado para que isso aconteça na minha e na sua vida. Meu coração também está confiante, pois a obra não é minha, é dele. Como eu falei, o dono da igreja é Deus. As pessoas desobedecem o pastor? Também, né? Mas desobedecem primeiramente a Deus. As pessoas ficam desanimadas umas com as outras? Sim, mas as pessoas às vezes ficam desanimadas principalmente com Deus. Mas estamos confiantes porque a graça de Cristo pode trazer mudança e dar confiança para você, irmão. Eu quero que você fique confiante essa noite. E por último, para você anotar aí, se quiser, o que a gente pode fazer? A partir de hoje, o que você pode fazer? Orar mais. Primeiramente agradecendo. Rapaz, eu só faço pedir. Eu quero agradecer. Eu só faço reclamar. Senhor, eu quero agradecer. Porque se eu acho que está faltando alguma coisa, é porque eu estou depositando o meu coração, ídolos que estão tentando preencher o que tuas bênçãos deveriam preencher. Quero agradecer, Senhor, e te pedir, né, para que minha vida seja mais grata diante de Ti. Orar mais por mais entendimento. É interessante, quando formos falar sobre viver poderosamente, na realidade o texto ao que nós vamos nos referir é uma oração. É Paulo orando: Senhor, bota na cabeça da igreja que ela é poderosa, que ela é capacitada, que o poder que existe nela não é qualquer poder para viver a vida que o Senhor quer que ela viva. Que vocês possam ter esse entendimento.
Ore por mais união, pedir por união do corpo de Cristo, que os irmãos possam se reunir semanalmente. Não estou falando só de vir na quarta-feira, não estou especificamente falando para que você venha no culto de quarta-feira, que é bom, é necessário. Estamos falando aqui de oração, não é? Mas de estar unidos, irmãos, ajudando uns aos outros. Isso acontece diariamente, não dominicalmente. Buscar mais também. Não só orar, ó Senhor, que a gente esteja unido, mas eu na minha casa, o irmão na dele. Não faz muita diferença não. Ó Senhor, que a igreja esteja unida, mas os irmãos lá, deixa eu aqui quieto na minha. Uma vez a gente estava falando sobre relacionamentos, e aí um irmão, pastor, eu acho que quando Deus fala que eu tenho que amar o meu próximo, Ele está falando só da minha esposa. Eu não preciso amar mais ninguém. Aí eu, é mesmo, né? Muito bom, né? Amar o meu próximo é a pessoa mais próxima, minha esposa. Então o resto eu não preciso amar, não. Às vezes a gente vive assim, né? Então eu quero estar unido, mas unido só as pessoas que eu quero. E por último, busque mais priorizar o plano de Deus para a sua vida, que seria então conhecer também mais dessa palavra. Vamos orar. Santo Deus, estamos diante de Ti para Te pedir ajuda, Te pedir, Senhor, que a obra que o Senhor começou em nós, o Senhor continue trabalhando, continue agindo em nós, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos libertou do império das trevas, o Senhor nos transportou para no reino do Teu Filho e do Teu amor. Então, Senhor, ajuda-nos a sempre sermos gratos, a bendizer, a Te louvar, a buscar, Senhor, as bênçãos que o Senhor já derramou sobre nós. Ó Senhor, que os nossos irmãos em Cristo, que essa igreja, que essa família de Deus, ela possa estar animada em Te buscar mais e buscar a mudança que vem pela graça que está em Cristo Jesus. Nós Te rogamos, nós Te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina. Amém.